Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. No programa de hoje nós temos o prazer de receber aqui o grande médico endocrinologista, Dr. Filippo Pedrinola. Bem-vindo, doutor. Obrigado, bem-vindo de Cláudia. Prazer enorme estar aqui de novo com você. Que gostoso, o prazer é meu, doutor. Que bom que você voltou, doutor. Que a entrevista com você ela não pode acabar, né? Se me convida, eu venho. Isso já é da casa, doutor. Eu quero que você volte sempre, Já porque ficam as perguntas, né? E a gente tem um assunto, é muito extenso, não acaba. É isso, realmente. Nosso papo de hoje dá pano pra manga. Hoje vai ser assim, uns 3 capítulos, eu acho. Você vai ter que voltar. Tá bom, então. Tá convidadíssimo, doutor. Estamos esperando. Doutor, vamos falar de menopausa? Vamos. Menopausa, doutor, é onde a gente vai, qualquer roda de mulher, assim, eu acho que é unânime, as dúvidas, né? A menopausa hoje, ela é tratada com mais leveza, doutor, do que já se viu antes? Acho que a menopausa hoje ela está sendo muito mais desmistificada, né? Então, a importância da menopausa, as pessoas estão falando de forma mais aberta, as mulheres. Então, historicamente, existia um certo receio da mulher falar sobre isso e tudo mais. Então, hoje está muito mais aberto, se fala muito sobre a menopausa. Então, e realmente, quanto mais consciência, né, e mais se fala sobre o assunto, melhor para as mulheres, porque conseguem enfrentar essa mudança de fase, né, que a gente vai falar muito aqui, com muito mais leveza e de uma forma melhor, quer dizer, com mais qualidade. E isso que é muito importante. Isso mudou, então seria a informação. Hoje a gente tem mais acesso, seria isso? Exato, a informação, e que é muito importante tirar um pouco esse peso, né, como se fosse assim uma marca, né? Poxa, menopausa, então eu perdi a feminilidade e tudo isso, e não é isso, né? Então é só uma fase. E se a gente for pensar de forma um pouquinho cruel, na natureza, e nós somos bichos, né? Então na natureza não tem menopausa, praticamente. Porque, na verdade, os animais, o que é feito assim, para a preservação da espécie? Sim. Então, a hora que perde a fertilidade, deveria, então morre logo, porque não consegue multiplicar. Né? E no ser humano é diferente. Então, por causa da inteligência do ser humano, a mulher vive mais do que 1/3 da vida depois da menopausa, em média. Né? Então, isso, quer dizer, essa passagem do período não fértil, o período fértil para o não fértil, que justamente é o período de climatério, perimenopausa e menopausa, existem todas essas flutuações hormonais. Então, se a gente imaginar como que é a natureza, né, historicamente, isso é muito interessante, né? Que bacana, doutor. E a gente vai falar, lógico, na reposição hormonal. É algo seguro? Existe alguma... Quais são as restrições? Conta tudo, doutor Filippo. Vamos falar dessa reposição. Posso ir falando, então? Por favor. Porque se a gente pensar, o envelhecimento ovariano começa por volta dos 35 anos de idade. É por isso que muitas vezes a mulher vai no ginecologista e não teve filho, por exemplo, e não está com perspectiva, pensando, e fala, olha... você não quer congelar os óvulos, né? Porque começa a piorar a qualidade dos óvulos. Vai tendo esse envelhecimento ovariano. Doutor, e quando isso acontece? Quando é que começa esse envelhecimento na mulher? O envelhecimento ovariano começa por volta dos 35 anos de idade. É por isso que, na prática, acontece assim. A mulher vai no ginecologista ou no endocrinologista e fala, olha, eu gostaria de ter filho, estou com 35 anos de idade, mas não sei quando, não estou namorando, não estou casada, então o médico fala, olha, então é melhor congelar seus óvulos, porque vai perdendo qualidade. Quer dizer, os óvulos vão envelhecendo e é por isso que se recomenda essa, vamos dizer, uma linha de corte, né? um número aí, 35 anos. Mas é claro que isso pode variar de mulher para mulher. Mas pensando nisso, o que acontece? A gente sabe que esse envelhecimento começa a acontecer e vai tendo já mudanças graduais na pulsatilidade de produção dos hormônios pelos ovários, que é comandado no cérebro, por uma regiãozinha chamada hipotálamo-hipófise. Né? Então comanda esse funcionamento, essa orquestra, né, dos ovários. E isso vai tendo já então pequenas alterações. E o período chamado de perimenopausa ou climatério, ele pode começar 3, 5, 7 anos antes da menopausa. E a menopausa, na média da mulher brasileira, é 49, 50 anos de idade. Então, só que vai acontecendo sintomas antes, né? Em algumas mulheres, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos antes pode começar. Por quê? Por causa da oscilação dos hormônios, né? Claro. Então esse período chamado de perimenopausa ou climatério começa antes. Então, hoje a gente fica muito mais atento a isso. Quer dizer, não vai esperar a mulher
chegar na menopausa de fato, e chama a menopausa quando a mulher fica 1 ano sem menstruar, 12 meses. Tá. Então a gente não vai ficar esperando 12 meses sofrendo com uma série de sintomas para então fazer alguma coisa. Então muitas vezes essa reposição hormonal ou modulação hormonal, ela começa anos antes de chegar à menopausa. E quando a gente deve, o que a gente deve prestar atenção, doutora? Assim, entrei na perimenopausa, quais são os sintomas? Bom, é muito comum, por exemplo, oscilação de humor. Então, como os americanos chamam de mood swings, né? Então, você começa a ter oscilações hormonais. Começa a piorar, por exemplo, a tensão pré-menstrual, a TPM, né? Então, vai piorando com o tempo, porque a TPM, por exemplo, acontece muito pela oscilação do estrógeno e a progesterona, que são os 2 principais hormônios da mulher. Então, pode tendo essa piora. Aí, pode ter a mulher começar a sentir essas oscilações de humor, às vezes insônia, sono interrompido, a pele que muda, o cabelo, as unhas, a própria libido pode ter alterações. Então são sintomas para começar a prestar atenção e fazer um acompanhamento, né? Principalmente dosagens hormonais, apesar de que o laboratório é importante, mas a clínica é mais importante. Então acompanhar mesmo os sintomas. Agora, o que a gente vê, que, por exemplo, mulheres que comem bem, têm hábitos alimentares saudáveis, que praticam atividade física com regularidade, dormem bem, em média tem menos efeitos, menos sintomas do climatério. Que maravilha, doutor. Então, assim, a gente pode dizer que a perimenopausa, ela afeta não só a parte, como você disse, a clínica, mas também o humor e o emocional. Muito. Entra completamente no emocional da mulher. Entra. É isso. Tem uma médica, pesquisadora americana, chama-se Lisa Mosconi, e ela é uma estudiosa do cérebro da mulher na menopausa. Né? Então, que interessante. Ela fez vários estudos usando ressonância magnética funcional para ver a atividade, a produção de energia no cérebro da mulher. Certo. No período fértil, perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, com reposição, sem reposição, e vendo a produção de energia no cérebro, né? E, incrivelmente, a produção de energia no cérebro da mulher, sem a presença dos hormônios, porque esses hormônios, estrógeno, a progesterona, a testosterona, são neurohormônios, agem na cuca, agem no cérebro. Certo. E existe uma queda de energia da ordem de 20% a 30%. Não é 5%. Já na perimenopausa. Já pode começar a acontecer. Então, a gente vê como é importante isso, né? Quer dizer, são hormônios que agem no cérebro. Foi publicado um artigo muito interessante há pouco tempo, numa revista importante chamada Nature, né? Mostrando que existem muitos receptores no cérebro, já foram identificados. Então, são vários núcleos dentro do cérebro que tem receptor para o hormônio, para o estrogênio, por exemplo. E aí a falta deles, quer dizer, essa falta dessa ação do hormônio no cérebro, interfere muito na saúde mental da mulher. Decorre tudo isso. Né? E as pessoas não entendem, porque isso afeta não só a pessoa, mas eu acho que é todo o núcleo, a família, as pessoas ao entorno, né, doutor Felipe? Muito, relacionamento também. Completamente. Né? Então, ter essa consciência de que isso pode acontecer e acompanhar é muito importante, né? Tirar um pouco esse preconceito que existe. Né? Claro. E é tão bom falar sobre isso, né, doutor Felipe? É natural. É natural. E para a gente não chegar, como você falou, a gente vai tratando e tem como chegar com qualidade à menopausa, né, doutor Felipe? Sem sentir essa transição de uma forma tão forte, tão explícita. Isso. É isso. Então a gente vai repondo antes. Agora não existe uma menopausa igual a outra. Tá, né? Então olha que interessante. É muito individual. Certo. Então eu diria uma parceria entre o médico e a paciente, né? No sentido de ter essa sensibilidade, esse aprofundamento em termos dos sintomas para você atuar ou não, né? Depende da mulher. Tem mulheres que passam por esse período e não sentem nada, né? Mas a maioria sim. Então 80% das mulheres, por exemplo, têm calores, né? Aqueles fogachos e tal. Então, isso na perimenopausa já pode se dar? Já pode. Já pode ser. Mas você vê, tem mulheres, por exemplo, que os ciclos menstruais vão encurtando. Né? Isso acontece porque elas não ovulam. Né? Vamos lembrar lá que a saúde do ovário já não é a mesma. Então, em muitos ciclos, são ciclos anovulatórios, sem ovulação. Então, quando não ovula, não tem a segunda fase do ciclo, que é a tal chamada fase lútea, né? Que produz progesterona. Então, às vezes, em mulheres que têm encurtamento de ciclo, o primeiro hormônio a cair não é o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, pode ser a progesterona. Então, de forma errada, às vezes, começa a se dar estrogênio e só piora tudo. Né? Certo. Por isso que aí o exame ajuda. Então, nessas mulheres que têm ciclos que não têm ovulação, às vezes o estrogênio está mais alto ainda. É um quadro que chama de predominância estrogênica.
Então, está exagerado o teu estrogênio. Então, nesses casos, você vai usar o quê? Progesterona. Sim. Né? E é claro que é importante ver questão de libido, tônus muscular, performance, e às vezes a testosterona também pode ser necessária, né? A gente claro vai perdendo massa muscular também, não é, doutor Filipe? Vai. Pode ir perdendo, sim. Acontece tudo junto, né, doutor? É. Meu Deus, doutor, tem muita coisa que eu quero saber. Toda mulher deve fazer reposição hormonal? Existem casos que vocês não fazem? Assim, a princípio, todas deveriam fazer. Tá. A não ser que tenha uma contraindicação forte. Como quais? Câncer de mama. Certo. Na pessoa, Tá. na mulher. Se ela teve câncer de mama nela, então, atualmente, pelos guidelines internacionais, Brasil, Europa, Estados Unidos, aí é uma contraindicação. Não se deve dar hormônio se a mulher teve um câncer de mama, um histórico nela. Aí vem aquela história, mas a minha tia teve, Sim. a minha prima, a minha irmã, né? Então, o histórico familiar de câncer de mama faz com que o médico preste mais atenção, mas não é uma contraindicação. Né? Então, não é uma hoje, sentença. Não é uma sentença. E hoje tem a medicina de precisão. Medicina de precisão, Sim. que avançou nos últimos anos, são testes, né, que olham um pouquinho além do que aqueles testes convencionais que faz no laboratório. Fala um pouquinho disso, que eu sei que você faz no seu consultório. Faço. Então são empresas, né, que agora no Brasil também tem, e que a medicina de precisão é aquela que você consegue olhar de uma forma mais aprofundada usando técnicas laboratoriais interessantes. Uma delas é sequenciamento genético. Né? Então você pega uma coleta de saliva, por exemplo, e você vê qual é a característica genética daquela mulher, porque não é só o hormônio que você está dando, é o que o corpo da mulher vai fazer com aquele hormônio que você está dando. Perfeito. Né? Então você vê quais são as tendências genéticas dessa mulher para você direcionar um pouco melhor a reposição hormonal. E também na medicina de precisão, descobre bastante coisa. E outra, né, a gente sabe que as oscilações do hormônio interferem também na saúde intestinal, né, na microbiota intestinal. Então hoje em dia também tem exames que a gente consegue ver como é que está a saúde intestinal, sequenciamento genético da microbiota intestinal e exames muito interessantes também de metabolômica que chama. Então, pela análise, por exemplo, dos ácidos orgânicos na urina, a gente consegue saber o que o corpo está fazendo com os hormônios que ela está recebendo. Então, a gente vê a genética, ela mostra o que pode acontecer, quais são as tendências. E a metabolômica mostra o que está acontecendo, como é que aquele corpo... Doutor. Tá, então a gente consegue ter mais parâmetros, né? Para ver como é que está aquela reposição hormonal, até para poder conduzir de uma maneira mais segura possível. Claro. Né? Maravilhoso, doutor. Existe assim quanto mais cedo melhor para reposição hormonal ou não? Eu sei que claro que é uma coisa individualizada, mas existe um momento certo que deve ser iniciado? É super importante esse aspecto, viu, Cláudia? Porque existe um conceito chamado janela de oportunidade. Sim. Então, quando vem a menopausa, até 10 anos depois que veio a menopausa, você traz benefícios grandes, né? E pode começar a menopausa, vamos dizer assim. Então esse conceito é super importante, porque o hormônio feminino, principalmente o estrogênio, ele protege o endotélio, que é a parede dos vasos sanguíneos. Então, carótida, coração, coronária, né? Existe uma proteção. Então, e por isso que as mulheres, o que mais mata a mulher depois da menopausa é infarto e derrame, né? Muito mais que câncer de mama, por exemplo. Mas, então, esse hormônio feminino tem esse fator protetor no sistema cardiovascular. Né? E, então, só que depois de 10 anos, o que pode acontecer? A falta do hormônio feminino vai fazendo com que o risco da mulher comece a ficar parecido com o do homem. Por isso que a gente vê que, em geral, a mulher tem 8 a 10 anos de delay, né? De diferença de ter infarto. O homem tem infarto mais cedo. Então, a reposição hormonal é super importante. Então, depois de 10 anos, se não fez reposição hormonal, isso pode piorar, vamos dizer. Pode dar algum evento ruim, né, no coração, piorar risco de AVC, de infarto. Sim. Então, por isso que a gente, é um consenso hoje, assim, quanto antes melhor você começa. Então, veio a menopausa, quanto antes você começar a fazer a reposição, melhor. A gente pode e até no máximo 10 anos. Não quer dizer que seja proibido depois de 10 anos. Isso é muito importante também. Falar, já faz 10 anos, então não posso. Não é bem assim, porque aí é caso a caso. A gente tem que tomar um cuidado triplicado nesse sentido.
mas é fazer uma avaliação cardiovascular. Então a gente vai pedir um Doppler de carótida, a gente vai pedir um mapeamento do coração, ver como é que está o encanamento, né? Para poder ver se naquele caso pode se dar ou não. E fazer um acompanhamento mais de perto. E é claro que é importante o tipo da reposição, né? Então, qual que você vai dar, por qual via, se é gel, explica quais se é são, bioral. doutor, quais são as que você usa e as existentes. Assim, a reposição por via oral, ela está caindo cada vez mais em desuso. É mesmo. Porque quando você dá o hormônio por boca, tem que passar, tem que ser digerido, passa pelo fígado, né? E às vezes essa passagem pelo fígado do hormônio estrogênio acaba produzindo subprodutos desse estrogênio que podem ser tóxicos para a mama, para o ovário, para o endométrio, para o útero, né? Então, aumentar risco de câncer de mama, né, e de endométrio. Então, existe uma tendência de não se usar mais via oral mundial, né? Então, o que se usa mais é chamado de transdérmico. Então, você vai usar o gel, né, o creminho, o spray, né, do estradiol. A testosterona, quando é indicado para a mulher, principalmente quando tem a indicação principal, quando tem a diminuição de libido, né, que é aquele transtorno de hipoativo, né, relacionado à libido, aí tem uma indicação formal da testosterona. E aí se usa também por via transdérmica, né, por gelzinho, porque a testosterona também por via oral não é bom, né, por muito tempo, pode sobrecarregar o fígado. E a progesterona, que é o outro hormônio, porque quando vem a menopausa, esses 3 hormônios diminuem muito, né, o estrogênio, a progesterona e a testosterona. A testosterona não é hormônio masculino, falar que é hormônio masculino é injusto, porque a mulher produz nos ovários e nas glândulas suprarrenais, que ficam em cima do rim também. Então, tem mulheres que depois que vem a menopausa, a testosterona até não cai tanto assim. Porque a suprarrenal, pode haver, doutor? Pode. Não a suprarrenal está lá, dando uma segurada nas pontas. Que bom. Então, por isso que é muito diferente de mulher para mulher. Agora, a progesterona, ela não é muito boa usar pela pele, porque ela é uma molécula que não é bem absorvida pela pele, de forma geral. Então, a gente não usa gel de progesterona. Aí é via oral mesmo, né? Então, cápsula para tomar. E aí é bom passar pelo fígado, porque a progesterona, quando passa pelo fígado, a progesterona é natural, porque existem os progestágenos também, que têm as suas aplicações, são progesteronas modificadas, né? E depende do caso, pode ser interessante. E aí, assim, essa progesterona é legal, que o fígado pega, aí metaboliza e faz um subproduto que não tem um nome esquisito, mas que ultrapassa, por exemplo, a barreira hematoencefálica e melhora o sono, aumenta a produção de GABA, relaxa, dorme bem, ajuda na saúde mental. Né, doutor? Então, normalmente é assim, a gente faz depende do caso, mas em geral, o gel, né, transdérmico, creme, e via oral, no caso da progesterona, se usa bastante também. E existe também, por exemplo, tem mulheres que não absorvem tão bem pela pele. Sim. Não é a primeira opção, mas quando existe, você tentou um gel, trocou, tentou um spray, tentou adesivo, tem adesivo também, né, que pode pôr na pele. Certo. E aí não está absorvendo bem, ela continua com sintomas, você vê que no exame não está melhorando, existe a opção dos implantes hormonais também. Perfeito. Conta dos implantes, doutor Felipe. Existe um mito em torno dos implantes também, mas eles é que não são metabolizados pelo fígado, é isso? Então não tem esse efeito chamado de primeira passagem por via oral, né? Eu aprendi no consultório, doutor. Então, os implantes hormonais... São seguros, né? Existem, assim, desde a década de 70, Tá. né? Então tem um histórico muito antigo. É que de um tempo para cá virou uma coisa, um hype dessa coisa e banalizou o método. Tá né? bom. Então começou essa história de chip da beleza, tudo isso que realmente... Que não é a função. Não é a função, não é a deles. indicação, não é para isso que eles foram Claro, criados. claro. Né? E chip também é um termo que não existe, parece uma coisa cibernética, né? Exato, parece. Que tem lá algum doutor? circuito. E não é um chip Não é, aquilo, são né? implantes, né? São implantes colocados embaixo da pele. Então isso, em alguns casos, tem sua aplicabilidade, pode ser muito bom no caso dessas mulheres que não absorvem bem. São os mesmos hormônios, Entendi. o que muda é só a via de colocação. Certo. Então, ao invés de você colocar na pele, que essa penetração vai depender de passar a pele, você coloca embaixo da pele. Né? Então, mas são os mesmos hormônios. E super seguro, com acompanhamento médico, e é isso que tem que ser feito, né, doutor? Mas me fala uma coisa, doutor, hormônio engorda? É mito? É mito. É mito. É mito. Pelo contrário, porque a mulher tem aquele formato, vamos dizer, de pera, né? Com a cintura mais fininha e tal, e o homem é mais a maçã, né? Tá. Que tem aquela gordura mais abdominal. E o hormônio feminino, o estrogênio, ele que determina essa distribuição de gordura.
Por isso que a mulher, quando não faz reposição hormonal, tem aquela tendência de a cintura ficando quadradinha. Sim, né? doutor. E, então o hormônio ajuda nisso. E outra, como a gente sabe que esses hormônios agem no cérebro, agem numa região, várias regiões, uma delas chamada hipotálamo, é que lá que regula a fome, saciedade e a queima calórica. Certo. Então o hormônio feminino ajuda a diminuir a fome, ajuda a ter mais controle emocional, ajuda na termorregulação, por isso que dá aquela calorão, né, quando tem a falta. Então, no fundo, assim, a reposição hormonal, o hormônio, ela ajuda, cria um ambiente metabólico muito mais favorável para manter o peso ou para quem quer emagrecer do que a falta dele. Claro que sim, doutor. E a gente pode passar de uma forma muito mais leve, como a gente abordou logo no começo da entrevista. E eu vou falar que o doutor é o meu médico, o meu endocrinologista maravilhoso. E olha, nada como procurar, né, já antecipando, para não sentir esses sintomas. Eu, graças a Deus, nunca passei mal. Você sempre cuidou de mim assim, de uma forma espetacular. Então, eu vou falar assim, meu depoimento, meu testemunho. É impressionante assim, a diferença que faz esse acompanhamento. Eu sou super a favor. Mas, doutor, conta pra gente, qual que é o lado bom da menopausa, doutor Felipe? Tem um lado bom, doutor? Acho que o lado bom é que você chegou lá, né? Porque a alternativa é pior. Então, bom, assim... aí, eu fiquei sem palavras. É verdade. Mas é algo natural, é natural. E o que é importante é passar por essa fase de uma forma mais tranquila, né? Com consciência e ter um apoio, principalmente um apoio de saúde bom nesse sentido. E no seu caso, né, Cláudia, é muito interessante porque depende do tipo de paciente, né? Você é uma mulher que, se você se cuida bem, você come bem, você faz exercício físico, você dorme bem. Então, a resposta é muito melhor. Né? É uma parceria. Né? Não adianta só o hormônio por si só. Muita gente acha que é hormônio, juventude. Que vai resolver tudo. Não adianta você dar um hormônio num corpo inflamado, né? Num corpo que vai receber mal aquele hormônio. Né? Então, é muito importante isso. Sempre tem que ser junto a mudança de estilo de vida. Né? Que é assim, como é que você está comendo, você aí faz a gente atividade entra naqueles física, pilares que você já nos explicou, mas os pilares do estilo de vida, né? Que são sono, atividade física, cuidado emocional, alimentação e também, por que não, a espiritualidade. Que é a conexão que a gente tem. Não tem a ver com religião ou crença, mas... Um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. Maravilhoso, doutor. E essa reposição, então, por tudo que você está nos explicando, ela pode ser também uma prevenção às doenças cardiovasculares, como você bem explicou agora há pouco sobre o infarto, e osteoporose. No fim, isso é um preventivo, doutora, a essas doenças? Não tenha dúvida. Porque todo mundo relaciona, menopausa, calor, insônia, né? Aquela coisa tudo, brain fog, né? Que eles chamam de névoa mental. Aliás, como se a gente pensar a média das mulheres por volta dos 50 anos que vem a menopausa, normalmente estão no auge das carreiras, né? Executivas, de trabalho, tudo isso. E tem estudos recentes mostrando uma percentual muito grande de mulheres que abandonam a carreira. Porque chegam numa reunião da Branco, acham que não tem mais competência. Esquece, né? Então, Aliás, o que eu ia te perguntar mesmo? Doutor, por que acontece, doutor? É isso mesmo? Então, isso, né, é muito coisa do dia a dia. Então, é o dia a dia da gente, é isso mesmo. A gente esquece, doutor. É impressionante, mas dá para passar de uma forma mais leve. Dá. É isso. Dá. Doutor, mas assim, isso atinge só as mulheres ou os homens também? E a andropausa para os homens? Isso se fala, isso existe de fato? Como é que se trata? Existe. Só que o termo, né, pausa, parece que é uma coisa de repente. Na mulher né? Assim, se bem que a gente viu que o processo de envelhecimento começa bem antes, né? Mas é quando acaba os ovários, né? Desculpa, quando acaba os folículos, né, nos ovários, e aí tem aquela queda brusca. Então a mulher tem uma menopausa, né? Certo. O homem não, é gradual. Então começa a ter diminuição da produção testicular da testosterona. Isso pode começa já por volta dos 40 anos de idade, já começa, um pouquinho antes até. Né? Então, o auge é por volta dos 30, mas aí começa a ter uma diminuição gradual. Então, normalmente, no homem não tem essa coisa da pausa, né? Certo. Mas não é só o nível da testosterona. A gente sempre tem que analisar junto o quadro clínico, né? Que é super importante. Porque essa queda da testosterona no homem pode levar a alguns sintomas importantes, né? Como, por exemplo, queda de energia, questão da libido, massa muscular, massa óssea, que nem você tinha perguntado em relação às mulheres. Sim. Então, a reposição hormonal, ela protege muito a saúde óssea.
né? Então, esse é um problema sério que acontece a longo prazo, que é a osteoporose. Sim. Né? A perda de massa muscular, como você falou, essa saúde cardiovascular, prevenção, né? Alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino. Puxa. A reposição com estrogênio diminui o risco de câncer de intestino também. Certo. Doença de Alzheimer, né? Olha. Então, a mulher tem 4 vezes mais, em média, doença de Alzheimer do que o homem. Mais, doutor. Porque tem muito a ver com o hormônio. Né? A gente sabe que tem todos esses receptores no cérebro. E no homem também, né? Porque a testosterona, que pode ir caindo com o tempo, também tem receptor na cuca. Né? Olha só. Então vai tendo essa... É muito como o homem começar a ficar desmotivado, às vezes mais depressivo, falta de energia, questão da libido, começa a sentir insegurança. O homem tem mais receio de procurar o médico, né? Aquele tabu. São mais resistentes. Eu brinco que normalmente o médico vai quando a mulher manda. O médico, o marido vai quando a mulher manda. E que bom quando vão, né, doutor? Então eu vejo hoje cresceu muito o meu atendimento em homens, o que é muito bom, né? Porque é importantíssimo, é a busca de uma qualidade de vida, de prevenção. Então o homem também faz reposição hormonal? De testosterona? Quando indicado, quando precisa. Isso, né, essa andropausa, ou chamado hipogonadismo masculino, tem níveis de corte, né? Assim, normalmente, por volta de 320, 330 de testosterona no exame no laboratório, a gente começa a olhar com outros olhos ali, fala, pode ser que precise de uma reposição hormonal. E a gente tem visto, assim, não sabemos direito o porquê, mas homens mais jovens até, né, tendo uma queda de testosterona mais cedo. E então isso é quando você vê que o principal é a clínica, né, as queixas. E não é só, às vezes a gente pega um homem com 350 de testosterona e ele está ótimo, né? E a gente vê também que em esportistas, esse é um dado interessante, né? Atletas, esportistas, muitas vezes os homens têm uma testosterona até um pouco menor, porque a testosterona é mais eficiente neles, eles têm mais receptor androgênico, então aquela testo faz mais efeito. Então tem mais receptores ali, então o corpo entende, preciso fazer menos, né? Então, olha, por isso que engana, não é só a gente ver o nível da testosterona, você está com 300, 400, sei lá quanto. Não é só o número. Não é só o número, então a gente sempre tem que ficar prestando atenção nisso, quadro clínico. Que interessante, doutor. Você estava falando de pessoas que se exercitam, né, e a qualidade, enfim, é possível acontecer esse equilíbrio de hormônios naturalmente ou não tem como, doutor? Assim, os bons hábitos de vida têm muito a ver. Vamos pegar o homem. Tá. O homem que tem barrigão, né, resistência insulínica, gordura visceral. Essa resistência insulínica, essa gordura visceral, sequestra a testosterona. Né? O tecido gorduroso, ele tem uma enzima lá que tem um nome esquisito, que ela transforma a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino, vamos dizer assim. Sim. Então, só a perda de peso, a diminuição de circunferência abdominal em muitos homens faz com que a testosterona suba, sozinho, né? Estresse, por exemplo, também pode baixar o nível de testosterona. O excesso de cortisol, né, que é um hormônio que pode piorar o nível da testosterona. Noite mal dormida, né, porque olha que interessante, o sono parece uma coisa meio paradona, mas o sono ele é extremamente ativo, tem 4 fases. Da mais superficial até mais profunda. E aí tem as fases mais profundas, que são chamadas sono profundo, e o fase REM, que é dos movimentos oculares que vão para lá e para cá. E nessas 2 fases, principalmente que são produzidos os hormônios anabolizantes, o GH e testosterona. Então, noite mal dormida, sono fragmentado, apneia do sono que não foi diagnosticada, por exemplo, ronca muito, e isso a testosterona vai lá para baixo. Olha, como dizia o Schwarzenegger, você treina na academia, mas você cresce à noite dormindo bem, porque você produz seu GH, sua testosterona, seus hormônios anabólicos. Que interessante, doutor. É maravilhoso, é muito abrangente, né, doutor Filippo? E a gente está falando de testosterona, enfim, acho que se vê muito o uso errado. Qual que é o maior erro que você vê em consultório, doutor, acerca de hormônios, de testo, não só de testo? O que as pessoas estão fazendo de errado hoje que está acontecendo com frequência? Acho que o que eu mais vejo são homens jovens usando muita testosterona. Né? Muita testosterona. E assim, isso pode comprometer muito a fertilidade, né, no futuro desses jovens. Né? Então a gente vê lá o excesso,
se você dá uma testosterona externa, a pessoa sem estar precisando, com mais uma busca mesmo de estética, né? Então a pessoa quer academia, ficar fortão e tudo mais. Então existe, infelizmente, um mercado paralelo, né, disso. Sim. Então esse mercado negro é fácil de conseguir, né? Principalmente as bombinhas, né? O Claro, suco. doutor, o suco, isso, se fala suco, não sabia nem o que era suco, doutor. É o anabolizante. Porque você tem a testosterona, então imagina uma molécula de testosterona aqui. Aí em laboratório, gruda um carbono aqui, um hidrogênio ali, muda essa molécula, chama esterificação. Aí vira um éster da testosterona, que chama esteroides. Né? Então, só que esses esteroides têm uma capacidade de anabolismo muito maior do que a própria testosterona. Então, por isso que são usados mais os esteroides. Aí tem vários tipos diferentes, né? Mas então, o que eu vejo muito é isso. Que é uma opção. Eu quero usar, mas não tenho muita consciência. No sentido de falar, bom, se você está usando externamente testosterona, o que seu corpo vai entender? Vamos parar de produzir. Parar de produzir, então, isso interfere no eixo hormonal. E aí a pessoa usa por um tempo, às vezes fica arrastando esse uso sem acompanhamento e nada, e aí para de repente. Sim. Aí para de repente, até o corpo voltar a produzir, às vezes demora bastante, meses pode demorar. E aí nesse momento o que acontece? Cai libido, perde a massa muscular, e o que faz? Deixa eu aplicar de novo. Então vira uma coisa... São os ciclos que eles falam, é isso. Que a gente chama às vezes erradamente de TRT, terapia de reposição de testosterona. Mas não é reposição, porque você não precisava ter usado, você repõe quando está faltando. Claro. Né? Então a pessoa começou a usar, isso acaba perpetuando, né? E muitas vezes você vai ver homens jovens, né? Que tem, você pede um espermograma para ver, não tem espermatozoide ali. Verdade. Então isso doutor. pode levar a um quadro de infertilidade. Que coisa. Então, já que estamos falando nisso, quais são os riscos dos anabolizantes, assim, no geral? Mulher e homem. Porque, assim, bom, claro que o excesso, né, eu sempre falo que o caminho melhor é do meio, né? E a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A dose. E, então, o uso de testosterona, dos seus esteroides, tem as suas aplicações, né? Tem as suas indicações na medicina. Mas o excesso, isso pode levar desde alterações de comportamento, né, de saúde mental, como agressividade, ansiedade, pânico, despertar esse tipo de alterações de comportamento em homens e mulheres, né? Assim como depende da via, que tá, se for muito por via oral e tudo, sobrecarregar o fígado, né? Então aumentar riscos de doenças no fígado, pode acontecer também. E na mulher, muitas vezes acontece algumas alterações irreversíveis, como por exemplo voz, né? Então a voz fica rouca, tal. Como é frequente e assim, não volta, a gente né? encontrar pessoas assim. Então, a maioria dos não casos, volta, a voz não volta. A maioria dos casos, não. Tá. Hipertrofia de clítoris, por exemplo. Que coisa. Né? E também é difícil de voltar. E então essa masculinização, né? Queda de cabelo, então tudo isso. Então esses são os excessos, né? A pele que pode piorar, né? Acne, pelos, tudo isso. E pode levar a óbito? Aí é muito difícil, né? Claro que o excesso pode acontecer. A gente vira e mexe, a gente vê alguém que morreu, né? Infelizmente. Infelizmente, é muito triste, mas é porque tem um efeito tóxico, né, em grandes quantidades. E Nossa, vai empilhando, né? Vai usando 1, 2, 3, 4, 5 esteroides ao mesmo tempo. Esquema pirâmide, né? Então isso muitas vezes leva uma toxicidade importante. É assustador, doutor. E com tanto conhecimento, tanta informação as pessoas ainda fazem. E a gente vê médicos prescrevendo. Não é só, né, o mercado negro. Infelizmente a gente sabe que tem médicos que prescrevem e as pessoas leigas confiam, né, a sua saúde a eles. Mas nesse ponto, sabe que uma coisa muito importante? O médico moderno, ele tem que acolher o paciente. Porque eu recebo muitos pacientes assim no consultório. E acho que aquela atitude primeira, não, como é que você está usando isso? E criticar, não é isso. A gente tem que acolher e explicar o porquê, né? Porque muitos desses homens, por exemplo, dessas mulheres, vão falar assim, eu vou usar de qualquer jeito, não importa. Então fala, poxa, então vamos tentar, deixa eu te ajudar um pouco, né? Vamos ver seus exames e tal, tá te fazendo mal, isso, aquilo, sabe? Então esse acolhimento é muito importante. E não ter uma posição, vamos dizer, de ficar
Parece que está indo na diretoria e o diretor está dando bronca. Uma bronca. É acolher de verdade, porque isso é muito comum. Mas explicar os prós e os contras, os riscos, e é isso. Tem ciência disso, né? Porque a gente não pode mudar a opinião, né, de cada um. São decisões individuais. Mas pelo menos a gente tem a obrigação de explicar. Claro que sim. E as pessoas deveriam ter a consciência, né, de acatar quem realmente sabe do assunto. Doutor Filipe, adorei, que aula. E olha, passa tão rápido, doutor Filipe. Já? Você volta? Lógico. A gente tem muito assunto, doutor, muito assunto. Você já faz parte aqui da nossa casa. É uma alegria te receber todas as vezes. Muito obrigada. Obrigado eu. Doutor, quer deixar suas redes sociais, seu contato? Bom, meu Insta é Dr. Filipe Pedrinola. Como é que se escreve? Dr. Filipe? @dr, né, doutor? Aí Filipe Pedrinola, tudo junto. Meu Filipe é com 2 P's. Filipe com 2 P's. @Dr. Filipe com 2 P's Pedrinola. No Instagram, e lá já tem o contato do consultório. Tem. E a direção para te encontrar. Muito obrigada, até a consulta, que já está chegando a nossa consulta. Vamos lá, cuidar de você. Muito obrigada, doutor Filipe, você é sempre bem-vindo. Muito obrigada. Obrigado. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e aguarde os próximos episódios.